Agora, é para ter medo? Não, não precisamos ter medo. Nós temos que nos preparar, sem desespero, né, sem alarde, vamos conversando sobre isso, vamos esperando, né, para que as coisas sejam amenizadas e torcer aí para que a humanidade seja avisada, né, porque realmente nós temos que ter conhecimento e consciência do que acontece no nosso mundo. E as mini eras glaciais, esses períodos de transição, são cíclicos, sempre aconteceram. Por que não vai acontecer de novo, né? A última mini era glacial, né, que nós passamos foi justamente quando fechou aquela passagem do Norte Maior, né, que eu mostrei aqui. Quando a última era glacial aconteceu, não tinha essa barreira aqui, né? Essa barreira de gelo que existe aqui, não existia. Isso aqui era aberto, né? Assim como os outros continentes também, não tinha tanta barreira de gelo assim. Essa quantidade de gelo que se formou veio da última mini era glacial que nós tivemos. Por isso que o povo que reside aqui, né, na época, conseguia passar para cá. Né? Eles foram conhecidos como os vikings, né? Uma raça nórdica, veio daqui, dessa região. Né? Eles chegavam aqui, eles eram mais evoluídos, inclusive. Né? Quando eles chegaram aqui para explorar essas terras, eles tomaram posse de tudo, praticamente. Vai acontecer mais uma vez essa mudança. Pode ser que abra novos caminhos de gelo, pode ser que novas regiões de gelo sejam formadas, né? Pode ser que altere o clima totalmente, que a gente conhece aqui como Brasil, Estados Unidos, Austrália. A gente tem que realmente estar preparado para uma grande mudança aí. Isso sempre aconteceu e não vai deixar de acontecer novamente. Mais um choque de consciência para nós aí, né? Porque temos que começar a pensar na nossa vida, né? Não adianta a gente ficar nessa ilusão achando que estamos no controle da nossa vida. Não estamos, né? Temos um mínimo controle. Então o que nós temos que fazer? Buscar o conhecimento, seguir as orientações. Quanto tempo pode durar essa mini era do gelo? Como eu falei, de 3 a 6 meses, tá? Pode ser que dure 3 meses, né? Ou no máximo 6 meses. Então a gente tem que pensar mais ou menos nesse período aí. A previsão das pesquisas feitas por Dakhla é bem antes de 2030, não é? A questão da próxima janela, a próxima onda moduladora, que nós vamos receber uma nova onda, né? Será em 2028, tá? Então, pode ser, não sei, tá? Eu não posso afirmar isso aqui. Se vai ser antes, vai ser depois, enfim, até 2028, daqui até lá, a gente tem que se preparar realmente, porque 2028 pode ser uma data crucial, 2028 até 2032. Pode ser um período realmente de grandes mudanças, tá? Só que a gente não pode afirmar ainda, a gente não tem data, não tem nada que realmente bata o martelo para a situação. São probabilidades, tá? Estamos mapeando a todo instante as alterações das anomalias da Terra. Então, as catástrofes naturais, tudo que acontece no mundo já há milênios, né? Muitos falam que a Terra está reagindo ao ser humano, que está destruindo a... Não, não existe aquecimento global, não existe nada disso, está tendo um resfriamento global. Global não, né? Planetário. Na verdade, não é aquecimento, é um resfriamento. Por isso que a mini era glacial está chegando, né? Então, que aquecimento global é esse? Não existe. Mas o que eles querem fazer? O que o governo oculto quer fazer? Sabendo que vão acontecer essas situações, eles têm tecnologias, né? E manipulam com essas tecnologias, como HAARP, Ryut e outras tecnologias, para interferir no clima, né? E causar coisas aí não naturais. Eles criam essas situações justamente para forçar a humanidade a passar por dificuldades. Eles tentavam fazer isso como uma forma de redução populacional, né? Mas não deu certo, porque com a intervenção daqueles que cuidam, né, da humanidade e da Terra, não foi permitido isso, eles interferem, né? Eles vão tentar, o governo oculto, o governo do caos, vai tentar se aproveitar da onda moduladora para causar situações artificiais. E vai dizer que a culpa é da natureza. Não, porque é a natureza, é a transição. Depois eles vão pegar esse discurso, essa narrativa, e vão usar para justificar alguns ataques que eles vão tentar fazer de modo artificial, com tecnologia. Quando eles querem testar essas tecnologias, eles pegam um país aí pobre, né, sem expressão, e testam lá, como fizeram lá no Haiti, aquela vez do terremoto, né? É complicado, muito complicado isso tudo. Ficou claro essa questão das ondas moduladoras, está claro isso, né, para vocês, deu para entender a questão da inversão magnética,
das consequências que poderão ser causadas diante disso, né? Então, muita coisa vai mudar realmente. O que importa é a gente manter o foco. Foco no quê? No nosso estado mental, espiritual, físico, nossa saúde, cuidar da gente. A gente tem que ter estrutura, né, para conseguir passar por qualquer situação. Por isso que todo o treinamento que a gente passa aqui no canal, todos os conhecimentos, todas as informações, não só na parte dimensional, né, para a gente desenvolver, mas também na parte consciencial, na parte física, da saúde, do corpo, né? Tudo faz parte desse desenvolvimento. Inclusive, a mídia zombou de nós aí quantos anos, né, falando que era um grupo que estava se preparando para o apocalipse, construindo uma cidade dos ETs, que era a cidade do fim do mundo, tal. Nada disso, gente. Nós simplesmente sabíamos que estávamos chegando num fim de ciclo, numa transição das energias magnéticas da Terra, das ondas moduladoras, e fomos orientados, sim, a construir uma base, um local, uma cidade, onde tudo seria muito mais suave, ou seja, tudo seria mais simples de se passar. E vamos ter, sim, condições de acolher pessoas, né? Então, é muito sério isso, não é brincadeira. A gente brinca, as pessoas ficam zombando, né, falando mal aí até hoje, né, continuam brincando, falando aí dos nossos amigos, né, dos nossos parceiros, que a gente inventa, que a gente está mentindo, que a gente é charlatão, mas na hora que tudo acontecer, talvez seja tarde demais, né? As pessoas vão chorar lágrimas de quase sangue, né? Quando perceberem a situação que acabou surgindo por não terem escutado. Fica a dica aí para todos. Temos tempo ainda? Temos muito tempo. Nós estamos falando aqui justamente para a gente já ir pensando, né? Se preparando para uma situação dessa. Vamos ficar tranquilo aí, não precisa bater desespero, nada disso, tá? Com certeza nós temos o apoio, a parceria, lembre-se disso, nós temos o apoio, a parceria, todo o suporte para passar por situações desse tipo, tá? Então, não estaremos abandonados, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que estar em mente. Talvez, né, pessoal, só uma situação dessa para mudar o sistema. Tem que ter um reset, tem que ter que não adianta, o mundo do jeito que está, e tem que ter um choque consciencial. Como é que a humanidade vai parar para se questionar, né? Você vê, essa pandemia aí, quantas pessoas estão parando para refletir sobre o propósito da vida, o sentido da vida, né? Quantas pessoas estão despertando, né? Passando por dificuldades aí. Não é fácil, nós estamos vivendo num sistema terrível, é terrível. Então, talvez uma situação dessa, uma reciclagem dessa, seja necessário mesmo, para a gente conseguir recomeçar, né, de uma maneira correta as coisas. Talvez precise mesmo de uma mudança drástica, assim, sabe? Porque senão o mundo não vai mudar. A gente não vai conseguir fazer essa transição. E dizem, né, que de tempos em tempos isso acontece justamente para a humanidade dar um salto quântico, né, na evolução. Tem a ver com a transmutação também. A janela transmutativa que nós falamos, toda aquela frequência de atingir a vida eterna, tudo mais, só é possível nesses momentos cíclicos de transição entre as ondas moduladoras, entende? Por isso que é de tempos em tempos que acontece esse processo, não é sempre, entende? Espero que vocês reflitam sobre isso, né? Fiquem calmos, tranquilos e deem prosseguimento aí nos estudos, despertando os dimensionais, fazendo nosso treinamento, nosso desenvolvimento, pelo nosso compromisso com a humanidade. Com certeza vai estar muito aberta a receber apoio, orientação, ajuda, depois de alguns momentos tão difíceis como esses, né? Vamos todos juntos nos ajudando, somando forças e parceria para esse novo ciclo que virá aí.